Então, vamos lá para a nossa primeira aula de 5 aulas para que você conquiste aí o seu primeiro cliente corporativo. Como prometido, a aula de hoje vai ser para que a gente selecione os melhores tipos de empresa para começar a fazer as primeiras visitas, né? Então, eu separei uma lista de 30 tipos de empresa, na verdade, né? 30 nichos diferentes para que você possa ver dentro da sua realidade quais dessas empresas tem aí, tá? Mas amanhã eu vou te ensinar a fazer o mapeamento, como que você vai dividir essas empresas e tal. E talvez você tenha também outras ideias, né, da sua região, perto da onde você mora, de outros nichos de empresas também, tá? Mas vamos começar com essas 30 empresas aí, 30 tipos de empresa para você começar a fazer as suas visitas. Por que que é importante, eu coloquei aqui, ó, é importante também que vocês saibam que esse material que eu preparei é um material bem simples, mas eu posso te mandar, é só você me chamar ali pelo WhatsApp, tá? No meu link do Instagram, clica lá, ele vai te mandar direto pro meu WhatsApp, e aí eu te mando esse materialzinho se você quiser, tá? Mas se não, você pega papel e caneta e anota aí no seu caderninho, tá bom? Por que que é importante a gente ter estratégia para selecionar essas empresas? Primeiro, porque você economiza tempo e dinheiro, não precisa sair visitando qualquer tipo de empresa que não vai investir no seu serviço, tá? E segundo, que a gente tem que ter critérios estratégicos para que vale a pena. Então, eu separei essas empresas por um principal motivo, tá? O ideal é que sejam empresas que tenham de 10 a 30 funcionários no máximo. Por que 10 no mínimo? Para que vale a pena financeiramente, porque, digamos, vai atender uma empresa que tem 5 funcionários, às vezes só o que você gastou de gasolina, alimentação, não fecha com o valor que você vai cobrar, entendeu? O teu valor de custo, às vezes, é maior do que o valor que você vai receber. Então, o ideal é que sejam empresas com pelo menos 10 funcionários, que aí vai valer a pena financeiramente para você mesmo, você tendo que se deslocar e tudo mais, perdendo tempo no trânsito e tal. E por que no máximo 30? Porque normalmente num dia a gente consegue atender ali no máximo 30 funcionários, pensando ali nas 8 horas de trabalho, tá? Então, se você tiver mais do que 30, aí você vai ter que ter talvez uma equipe, uma outra pessoa, uma outra cadeira, alguém que vá junto com você para atender esses funcionários no mesmo dia. Então, eu pensei no número 30, é o que eu baseava também quando eu fazia isso, porque eu podia atender sozinha, eu não preciso de mais ninguém. Mas existe uma outra possibilidade. Digamos que você pegou uma empresa com mais de 30, tem lá 50 funcionários. Aí você pode sugerir para essa empresa que você vai precisar de 2 dias para atender. Então, divide aí, atende 25 funcionários num dia, 25 no outro. Também é possível fazer isso, tá? Só que assim, é muito possível fazer muita coisa. Eu sou uma pessoa que sempre vou enxergar possibilidades em tudo. Então, só que a gente precisa de critério para começar, tá? Então, para começar, é ideal que você consiga atender sozinha. Se você Normalmente os terapeutas trabalham sozinhos. Então é legal que você comece sozinha. E a partir do momento que você consiga conquistar mais empresas, empresas maiores, que você precise ter alguém para te ajudar, aí é um outro passo. Eu também vou dar várias aulas de como fazer tudo isso, mas enfim, é um pouco mais para frente, tá? Então vamos começar pegando empresas que você consiga atender sozinho. Então, é importante você ter esse pensamento estratégico para tudo, tá? Será que vale a pena esse tipo de cliente, esse tipo de empresa? E aí, vamos lá. Eu coloquei aqui algumas coisas que são importantes, mas eu posso te mandar esse material, tá? Como eu falei. Vamos lá, o que interessa. 30 oportunidades no mercado corporativo para massoterapeutas, e que eram os tipos de empresas que eu atendia também, tá? Escritórios de contabilidade. Todo escritório.
enfim, que as pessoas estão ali trabalhando no computador ali o dia inteiro, vão ser um bom negócio para você. Elas precisam do que você sabe fazer, elas precisam do seu serviço. Então, eu coloquei aqui 30 ideias para você, tá? Mas lembre que se você tiver alguma outra ideia, algum outro nicho na sua cidade, perto de você, nada te impede. Escritórios de contabilidade, como eu já falei, principalmente eu coloquei ali, né, porque tem ali os fechamentos, os momentos de fechamento fiscal, e eles ficam bem, assim, atarefados, estressados, então é um pessoal que precisa de você. Escritórios de advocacia, mesma coisa. Imobiliárias, também já atendi imobiliárias. Agências de marketing digital, escritórios de engenharia, clínicas odontológicas, empresas de RH. Vou colocar um asterisco nessa empresas de RH, porque a empresa de RH é uma empresa que trabalha para outras empresas. Então, imagina a oportunidade que você tem se você trabalhar para os funcionários de uma empresa de RH, tá? Digamos ali que tem uma empresa com 10 funcionários, você vai trabalhar para essa empresa. Só que essa empresa de RH conhece muitas outras empresas, certo? Porque os clientes dela são empresas. Para você fazer algum tipo de parceria, é muito fácil para você conseguir entrar nessas outras empresas. Fica aí, é só uma ideia, tá? Consultórios médicos, operadoras de turismo. O que é uma operadora de turismo? Por que eu coloquei? Porque eu trabalhei em uma por muito tempo. E operadoras são empresas que vendem para as agências de viagem. Como é que aconteceu? Eu trabalhava atendendo os funcionários de uma operadora de turismo, né, com a massagem corporativa, com a Quick Massage. Eram aproximadamente 12 a 15 pessoas ali que eu atendia. E aí teve uma vez que eu atendia semanal, né? E teve uma vez que eles fizeram uma promoção, não é promoção de valor, mas eles fizeram uma ação diferenciada e eles sempre estavam levando brindes, fazendo coisas diferentes para as agências de viagem que eram os clientes deles. E aí teve uma vez que eles pagaram para mim e me levaram, né? Eu fui junto com o executivo de contas, que é o vendedor deles, em várias agências de viagem e fui fazendo massagem nos funcionários das agências. Levei a minha cadeira, por exemplo, agências pequenas que tinha ali duas, três pessoas, eu ia com o vendedor, fazia as massagens ali de 15 minutos em cada um e entrava no carro e ia para uma outra agência. Então foi uma experiência bem diferente e eu digo para vocês que trabalhar com o corporativo e com eventos é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Eu amo, amo, tá? E você pisa em lugares que você jamais imaginou pisar. Você conhece pessoas, às vezes famosos, que você jamais imaginou que você teria chance de estar perto daquela pessoa e massagear aquela pessoa. Então a nossa profissão é maravilhosa. E aí quando você sai do mundinho ali da massagem fechada na sala e você vai pro mundo, vai atrás das oportunidades, um leque imenso de oportunidades aparece na tua frente. E coisas que você jamais imaginou que aconteceriam acontecem, tá? Então por isso que eu dou aula disso e amo, enfim. Vamos lá. 8. Consultório. Não, falei. Eu parei no empresa de RH. Operadora de turismo, né? Então vamos lá. 10. Coworks. Eu já trabalhei em cowork também. E coworks são assim, é um nicho legal também. Você pode. Eu trabalhei de uma forma diferente. Normalmente, quem paga para você são as empresas, né? A empresa te paga e você atende os funcionários. Mas no caso do cowork, eles é uma empresa que abre para as pessoas trabalharem lá, é um espaço, né? Então, esse espaço tem alguém que administra. E aí, em vez deles me cobrarem um valor para eu estar ali dentro e cobrar direto da pessoa, porque vai ter tipo mesas e várias pessoas trabalhando, elas pagam por hora para estar ali dentro. E aí você vai estar ali disponível para todas aquelas pessoas e cobrar direto delas, entendeu? E aí, em vez de você pagar um valor
pro administrador do espaço, para que ele deixe você ficar lá, né? Porque nada é gratuito. Você pode pagar em massagem. Então, eu pagava em massagem, fazia 2 massagens por dia para os administradores lá, e o resto que eu cobrava das pessoas era tudo meu, tá? Então, é uma outra maneira que você pode fazer dinheiro também. Operadoras coworks pequenos, 11 startups de tecnologia, empresas de TI, empresas de software, todos esses nichos que tem muita gente trabalhando ali no computador o dia inteiro, gente, eles precisam de você. Não é que eles querem, é que eles precisam de você. E eles vão pagar se eles veem valor naquilo. Se a sua massagem for boa, mas aí tem que ser boa. Aquela massagem passação de mão, gente, esquece. Massagem leve, ninguém quer massagem leve. Essa esfregação, ficar 1 hora ali, para. Tem que ser deep tissue. É a massagem terapêutica, né, no Brasil. Massagem terapêutica corporativa, focada em soltar musculatura, tá? Eu dou aula, mas eu dou aula presencial, né? Como eu tô na Europa, fica um pouco distante. Eu não sei se vocês gostariam que eu te desse aula online, né? Eu posso até preparar um curso online, mas enfim. Eu prefiro dar curso presencial mesmo, tá? Mas se você não sabe, então busque saber, porque é importante que a sua massagem seja boa para que você fidelize o cliente, porque ninguém vai pagar por uma massagem meia boca, tá? Mas vamos lá. Coworks, trabalhar nesse formato que eu acabei de falar para vocês, tá, já falei, né? Startup tecnologia, empresa de TI, empresa de software. Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, põe um asterisco aí. Todo o Banco do Brasil tem uma massoterapeuta. Se você não sabia, pois agora você tá sabendo. Tá? Todo o Banco do Brasil tem uma verba específica para qualidade de vida no trabalho. Eles podem gastar esse dinheiro, né? Eles têm essa verba, eles podem contratar massagem laboral, eles podem contratar outra coisa, mas a maioria dos bancos contrata massagem, porque eles preferem receber massagem do que estar fazendo ginástica laboral, tá? Então, se você for numa agência do Banco do Brasil, vai no setor ECOA, eu não sei se é esse nome ainda, mas era. E aí você pede para falar, ou pede para falar com o setor responsável que contrata a massagem, né? O setor de qualidade de vida ali. E aí, se não, normalmente as empresas já têm uma massoterapeuta lá, mas não desista, se tiver, você deixa o seu nome, deixa o seu cartão, porque muitas vezes foi assim que eu fiquei 7 anos, mais de 7 anos, na verdade, trabalhando em um banco que tinha uma massoterapeuta, mas eles, enfim, era aquela massagem que eu acabei de falar para vocês, né? Enfim, eles não estavam muito felizes com o massoterapeuta lá e me pediram para ir lá fazer massagem e eu acabei ficando lá por muitos anos. Então, vale a pena vocês tentarem, mesmo que eles já tenham um massoterapeuta. E a gente nunca sabe, às vezes o massoterapeuta, você sabe, né, que a gente está sempre mudando. Então, às vezes mudou, saiu, parou de fazer massagem, enfim. É, é sempre bom, de tempos em tempos, você ir assim a cada 2, 3 meses, vai lá e deixa o teu cartão lá na agência, entendeu? Não importa. Os bancos já têm, não é você que vai dar o valor para o banco. O banco é que tem uma verba separada e ele vai te falar, olha, a gente paga tanto, entendeu? Como eles já estão acostumados, normalmente o valor é menor para bancos, inclusive a Caixa Econômica também, tá? A Caixa Econômica é mais, não é certeza, mas normalmente as caixas econômicas fazem também, tá? Eles também contratam a massoterapia e eles já têm uma verba específica. É menor do que se você for nessas outras empresas, por exemplo, que é você que vai, né, dar o valor, mas o poder de você ter um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica no teu portfólio para você apresentar para outras empresas, quando você trabalha para um banco, a força do banco é muito grande, do nome. E então, quando você diz que você tem um cliente, o seu cliente é o Banco do Brasil, você já passa uma credibilidade diferente para a empresa que você quer fechar. Então, digamos que você foi lá
numa agência de turismo tentar fechar, ou foi numa empresa de TI tentar fechar o negócio. E aí você mostra na tua apresentação, que eu vou mostrar sexta-feira como é que faz, você tem a tua apresentação e você mostra que você tem clientes como o Caixa Econômica, o Banco do Brasil. É outra, a credibilidade que eles te dão é outra. Com certeza absoluta, tá? Isso eu tenho certeza, porque aconteceu isso comigo. Então, tem empresas que, quando eu falo para vocês pensarem de maneira estratégica, é isso. Vão ter empresas que não vão valer tanto a pena financeiramente falando, mas elas vão abrir portas para vocês, tá? Então, é importante que, principalmente no começo, né? Principalmente no começo. Mais para frente, quando você já tiver mais empresas, que as empresas te ligarem para você ir lá, aí é diferente, mas no começo é importante que você tenha boas empresas no seu portfólio, tá? Vamos lá. Banco do Brasil, escolas particulares. Escolas, gente, principalmente as escolas particulares, é um mundo de possibilidades, principalmente para você trazer os clientes para o seu espaço. Então, assim, você tem duas possibilidades. Primeiro, de atender os funcionários da escola, tá? Todos os funcionários, você vai com a tua cadeirinha de quick ali e normal, faz aquela a quick massa de 10, 15, 20 minutos para os funcionários. Porém, vocês sabem que as escolas estão sempre fazendo eventos, certo? E aí, você pode trabalhar nesses eventos, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, para que você apareça para os pais dos alunos. E aí, gente, é um mar de possibilidades também, porque cada pai de aluno pode ir tanto para o seu espaço, como uma massagem particular, como pode ser que eles sejam donos de outras empresas. E aí você tem a chance, quem sabe, de trabalhar em outras empresas e pegar outros clientes, enfim. Eu amo trabalhar com eventos por isso, trabalhar com empresas, porque você aumenta muito o ponto de contato. Quanto mais ponto de contato você tem, que é quanto, ou no caso, né, ou seja, quanto mais pessoas você conhece que conhecem o teu serviço, mais oportunidade você tem de pegar mais trabalho. Então, quanto mais pessoas estiverem no mesmo local que você puder oferecer a sua massagem, mais chances você tem de pegar mais clientes. Tá? Então, escolas particulares é legal também. Administradoras de condomínio, seguradora, corretora de serviço. Todos esses são escritórios que pessoas trabalham no computador, tá? E precisam de você. Escritório de arquitetura. Também já trabalhei, né? O dono do escritório me convidou para fazer um dia de evento lá dentro com os arquitetos. Clínicas veterinárias, agência de evento também é bem legal, por quê? Porque a agência trabalha com eventos, certo? Então, assim, os clientes das agências são empresas que estão fazendo eventos. Então, é legal você ter parceria com essas agências para que você possa. Aí são diversos tipos de eventos, vai depender da agência. É até show, de show até massagem na praia, tá? E eu sei porque eu já trabalhei dessa forma. Então, e assim, para um escritório, eu morava em Floripa, mas eu foi um escritório de São Paulo que me contratou para fazer massagem na praia, em Itapema, que é outra cidade. Então, assim, um mar de possibilidades. O quanto eu amo trabalhar com empresas e eventos não tá no mapa. É, eu parei onde? Agências de eventos, né? Centros de idioma, agência de turismo, como eu já falei, empresas de, ó, outro asterisco aí, empresas de recursos humanos. Empresas de recursos humanos trabalham também com outras empresas. Os clientes dessas empresas são outras empresas. Então, imagina você fazer uma parceria, né? Imagina eles oferecerem o teu serviço para não sei quantas empresas eles têm como clientes, imagina. Então, é um mar de possibilidades. Escritório de importação e exportação também já trabalhei atendendo, acho que eles tinham 25 funcionários. Eu ia lá toda semana atendê-los. Eu parei porque vim para a Europa, né? Então,
Deixa eu baixar aqui. Empresas de logística, a parte administrativa, franquias com escritório regional, tá? Franquias, pega qualquer franquia. Essas franquias, elas vão ter um escritório central, tá? E não a loja, não tô falando que também pode ser uma possibilidade, tá? Se for assim uma loja maior, que tenha mais gente trabalhando. Deixa eu contar uma coisa para vocês também. Aqui, né, na Europa, eu tenho uma colega que ela faz massagem nos funcionários do McDonald's em Portugal. E aí você vê que você pensa assim, nossa, eles não vão pagar, né? O McDonald's e tal, não vão pagar para os funcionários. Quem falou? Quem falou? Você já tentou? Então, assim, quando eu disse que existe um mar de possibilidades e que são muito mal trabalhadas, a maioria dos profissionais não sabe fazer isso, não faz. Existem milhares de pessoas esperando uma oportunidade, esperando essa massagem, entendeu? A pessoa nem sabe que ela quer, porque nunca ninguém foi lá oferecer. Enfim, eu poderia falar aqui 10 anos sobre isso. Mas eu vou começar a falar mais, vou fazer mais vídeos para explicar tudo isso. Empresas de e-commerce, laboratórios de análises clínicas e instituições financeiras pequenas. Ou grandes também, né? Coloquei pequenas aqui porque normalmente eles dão mais valor ali para cada pessoa que está trabalhando ali, né? Tipo as cooperativas, vamos falar assim, né? Que aí a gente sai dos bancos grandes para aqueles bancos menores, talvez a possibilidade de você fechar ali seja um pouco maior, entendeu? Mas eu coloquei 30 opções aqui, mas você pode ser que você lembre ou pense em algum outro tipo de empresa aí perto da tua casa que vale a pena, entendeu? Então, a primeira aula é essa. Agora, o teu trabalho é o quê? Pensar aí na tua região, pegando essa lista, se você quiser, como eu já falei, eu posso enviar esse material, mas você também pode anotar, né? Pausar o vídeo e anotar tudo isso. Você precisa fazer agora uma lista, tá? Para a aula de amanhã. De... Aí amanhã eu vou ensinar ali como que você separa para visitar tudo isso, tá? Tem algumas formas aí para você fazer essas visitas, esse mapeamento, mas eu vou explicar na aula de amanhã. Mas eu quero que hoje você só faça uma lista das empresas, desses tipos de empresa perto da sua casa, na sua região aí, e para a gente dar continuidade para a aula de amanhã, tá? Então, pega esses nichos aqui e veja quais deles tem aí, ou se você tem ideia de outros aí nessa sua região, perto aí na sua cidade, que você consiga visitar, obviamente, né? Tendo carro ou não, não importa, para você separar tudo isso e a gente continuar o próximo passo amanhã, tá bom? Então, faça esse exercício aí e eu te vejo amanhã. Bora!